Muito boa tarde a todos, bem-vindo ao canal. Quero agradecer a todos vocês, todos que estão inscritos no canal, pessoas que têm acompanhado as lives, os vídeos, né, que eu coloco sobre saúde mental, em especial temas também sobre instituições, sobre instituições de saúde mental, psicologia, psicanálise. Convido psiquiatras também para darem seu depoimento sobre temas relevantes para a sociedade. Então eu convido vocês, você que ainda não está inscrito, a fazer a sua inscrição no canal. Hoje eu vou falar sobre, mais uma vez, né, um tema recorrente, sobre os residenciais terapêuticos. Eu vou falar um pouco sobre as diferenças que, com a reforma da psiquiátrica 1999, 2000, criou-se, né, o Instituto dos Serviços Residenciais Terapêuticos, que basicamente ele foi criado para você, pacientes que estavam há muitos anos nos grandes hospitais, eles que já perderam laços com seus familiares, com amigos, estavam lá 10, 15, 20, 30, tinham pacientes com 40 anos, eles tivessem um local onde eles pudessem ficar protegidos, onde eles pudessem ter a sua atenção, o cuidado. Então, com essa reforma, criou-se aí um espaço, né? Criaram-se residenciais, alguns governos criaram residenciais, criaram os CAPs que funcionam relativamente bem, né? Tem muitos profissionais de qualidade dedicados aos CAPs. Então, eu vou fazer um diferencial sobre o que é um hospital psiquiátrico, uma clínica e um residencial terapêutico. Por que eu estou voltando? Por que eu estou insistindo nesse tema? Porque com a reforma psiquiátrica, né, muitos pacientes, né, deixaram de ter uma assistência em situações de emergência. É um fato, né? E eu mesmo presenciei várias vezes famílias que tinham prazo para ficar internadas no Hospital Pinel. Bom, então vamos a esses diferenciais. O hospital, o nome diz, é um hospital que ele vai receber pessoas que estejam com crises graves, crise psicótica, e requer de uma assistência permanente de médicos, enfermeiros e auxiliares, de uma estrutura, inclusive às vezes de máquinas, né, de quando os pacientes gravíssimos, né, se usa o ECT, eletroconvulsoterapia. Então esses pacientes precisam de uma estrutura hospitalar, tá? Isso daí vocês podem encontrar no Google, né, sobre esse tema, e lá no Google tem mais especificidade, tem alguns critérios, né, para internação nos hospitais. Então, nos hospitais, somos geralmente hospitais grandes, com 60, 70, 80, 100 leitos, né, e eles dão essa assistência. As clínicas psiquiátricas, né, elas são clínicas de menor porte. Menor que eu digo, quer dizer, são clínicas com capacidade para até 60, 50 pacientes, com uma estrutura similar a de um hospital, só que ela tem um ambiente mais fechado, ela tem um ambiente mais... O hospital ele tem uma amplitude, né, que as clínicas não têm, né? No fundo, há quem diga que é a mesma, idêntico, são parecidos, né? Não muda muito, muda o nome e o serviço é basicamente o mesmo. E os residenciais terapêuticos? Os residenciais terapêuticos, eles são exatamente, são instituições não hospitalares, né? E por que elas são não hospitalares? Porque quando você vai fazer um residencial terapêutico, o foco não é tirar paciente de crise, o foco não é você recuperar um paciente, né? Isso tudo pode até acontecer por outras situações. Isso pode acontecer, às vezes, um paciente que chega num residencial com descontrole medicamentoso, o médico vai avaliar se a estrutura do residencial pode ajudar. Então, alguns pacientes, eles chegam num residencial para passar uma temporada, né, ou para morar, né, muito mais em função de uma situação familiar, tá, do que propriamente de uma questão médica, né?
Às vezes são pais que não estão mais em condições de cuidar, são pais que não têm familiares, né, que não têm mais condições de ficar com essa pessoa, já tentaram também várias vezes, e muitas vezes o familiar ele fica com o paciente, mesmo tendo que internar eventualmente, bota acompanhante, mas chega um momento que muitos pais fazem a opção de um residencial terapêutico. Dito isso, o que vem acontecer? O que acontece também hoje em dia? E aí eu vou retomar a questão da reforma psiquiátrica. O que aconteceu com a reforma? Os hospitais públicos grandes foram sendo fechados, né? Foram desativados. Então ficaram grandes hospitais, clínicas particulares, e muitas delas com convênios, né? E oferecem um serviço um serviço de qualidade, competente, um serviço adequado para a proposta. Mas o que acontece, o que vem acontecendo? Muitos desses hospitais e clínicas grandes, eles vêm absorvendo pacientes para moradia. E aí é que se cria um problema, né? Porque o que seria um ambiente para a recuperação, para o tratamento, com início, meio e fim, ele acaba sendo uma refigura, quer dizer, é uma reedição, né, dos grandes hospitais, hoje menores, né, e que eles colocam o paciente, né, para ficar em moradia, né, ficar residente, né, e os planos desses hospitais eles pagam, né? O plano também não vai deixar de cuidar, né? Que é um lado bastante, no meu entender, é um aspecto positivo das operadoras que, depois de muito tempo, abriram essa possibilidade. Eu não sei os meandros, né, burocráticos, as exigências, mas é muito isso o que acontece. Então, eu falo isso porque o residencial terapêutico ele tem a estrutura formada, ela tem uma estrutura totalmente voltada para uma moradia com assistência, né? O residencial terapêutico ele tem uma força que os hospitais, que as clínicas psiquiátricas, né, casas de saúde, não têm, né? Isso não há nem como debater sobre isso, né? São instituições diferentes, com funcionamento diferente, com propostas diferentes. Então, o que me preocupa, o que me chama a atenção é que o que seria para ser uma reforma, que abrir um campo, né, para que se tivesse, né, uma quantidade de residenciais terapêuticos em funcionamento, não tem. Os hospitais eles se mantêm absorvendo esses pacientes que vão ficando, porque às vezes o paciente ele é internado, a família sente que o seu familiar está protegido dentro do hospital, dentro de um sistema rigoroso, né? E com isso a família acaba tendo o que a gente chama de um alívio durante um tempo e depois se acomoda com isso e muitas vezes vai deixando permitindo que o paciente fique até em concordância com essas instituições. Então, eu quero dizer com isso que eu no meu entender, eu não, né, cada instituição, cada clínica faz aquilo que é necessário, mas seria mais ou menos como se por exemplo, no residencial que eu dirijo, eu começasse a atender pacientes dependentes químicos, né, e ponto. Né? Vou atender paciente dependente químico. Só que a minha estrutura não é para esse tipo de paciente, assim como a estrutura de um hospital, de uma clínica grande, não é para os pacientes de residencial terapêutico, o paciente crônico, paciente que necessita de um convívio com pessoas, uma forma de vida, né? Uma vida e não uma prisão, né? Mas ele tem uma vida de saída, de passeio, de atividade, de relação direta com pessoas, né? A questão hospitalar, ela se esvai, né? Ela deixa de existir, até porque o residencial, no caso o LPA, né? A instituição que eu fundei no ano de 2000, né? Talvez seja o mais antigo no estado do Rio de Janeiro, quiçá no Brasil, né? Então ele funciona exclusivamente para pacientes já com anos
de tentativas de tratamento, os pais vão envelhecendo e muitos pais não olham para isso, né? Muitos sim, mas outros não olham, né? Às vezes, né, o correr da vida os deixa com uma ideia de possibilidade de que o paciente possa, a pessoa possa se recuperar, se estabilizar, mas infelizmente alguns casos não atingem esse objetivo, né? O residencial terapêutico ele ocupa esse espaço, ele foi criado, não foi nem criado na reforma, né? O residencial terapêutico, a origem dele são as pensões protegidas. Lá, já expliquei isso, tem lá aqui no canal, você procura lá atrás, lá no início de 2019, 2020, eu falo de um histórico, né? Sobre como é que foi criado, como é que se chegou aos residenciais terapêuticos. Então, essas são as diferenças básicas entre as grandes clínicas, hospitais e o residencial terapêutico típico, né? Ou seja, a abordagem dos residenciais terapêuticos é uma, a abordagem dos hospitais e das clínicas é totalmente outra. Isso é uma questão que a família, as pessoas vão fazer essa opção. Mas é importante ter esse esclarecimento, né? Muitas pessoas entendem ou não conhecem, não têm acesso. E é bom a pessoa saber, a pessoa está consciente de que o seu parente, né, vai estar morando dentro de uma clínica, dentro de um hospital e não dentro de um residencial terapêutico típico, tá bom? Esse é o esclarecimento. Em breve eu provavelmente vou trazer notícias, tá? Esse assunto ficou claro, né? Quem tiver perguntas pode fazer, e já está no canal, já está disponível a entrevista com o Dr. Renato Spomberg, né? Uma entrevista excelente, né? Tivemos um retorno muito bom, de psicólogo, que é psicólogo clínico e psicólogo de empresas também. E nós estamos aí, eu espero em breve poder dar projetos, né, que estão aí em andamento aqui no canal. Tá bom? Um abraço a todos vocês.